Muito bem, estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da CADB, onde nesse trimestre nós estamos estudando a carta aos Gálatas e depois iremos a outra metade do trimestre estudar a carta aos Efésios. Gálatas e Efésios, duas cartas do apóstolo Paulo. Gálatas trata da justificação pela fé através do Evangelho da Graça. Hoje, lição de número 4, nós iremos abordar Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 tem 31 versos e nós vamos começar lendo Gálatas capítulo 4, do verso 1 em diante. Talvez não leremos todo o capítulo, mas vamos ler uma boa parte. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servi aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarei os olhos e vos daria. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. O título da nossa lição de hoje é a superioridade do Evangelho da Graça. Interessante Paulo dizer tutores, curadores, que era como os meninos de uma casa na cultura do primeiro século viviam, né? Os meninos tinham tutores que cuidavam. E Paulo compara, sendo meninos e tutores, a lei. Mas a graça veio e nos libertou, fazendo de nós filhos de Deus. Deus, ao enviar seu Filho, nos tornou filhos de Deus, nos deu o espírito de adoção, conforme Paulo menciona aqui. Vamos então tratar essa lição, e o texto áureo da nossa lição é Gálatas 4:4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei,
Gálatas 4:4. Qual é a verdade prática? É que por meio do seu sacrifício, Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos tornou filhos de Deus. Nós agora vamos abordar essa lição dizendo filhos e herdeiros de Deus. No primeiro tópico, abordaremos a diferença entre escravos ou filhos. A lei parece que trazia escravatura. Cristo nos trouxe a liberdade de filhos. Falaremos também da plenitude do tempo e do Espírito que clama Abba Pai. Depois, Gálatas, capítulo 4, verso 12 a 20, temos aqui um pastor quebrantado, Paulo. O seu apelo pastoral, ele foi recebido como um anjo, no verso 14, recebido como um anjo, né, aquilo que era tentação para vós, e dores de parto, a qual Paulo sentia novamente por seus filhos. Depois, nós vamos tratar do verso 21 ao 31, Sara e Agar, duas alianças, a do Monte Sinai e a do Monte Sião. Sara é a nova aliança, Agar é a antiga aliança, e falaremos dos filhos da promessa. Vamos à introdução desse capítulo, então, 4. Paulo continua aqui a defender a liberdade em Cristo. Ele reitera que tanto judeus como gentios só têm um caminho para a justificação diante de Deus, que é a fé em Cristo Jesus. Paulo aqui faz comparações entre lei e graça, entre liberdade e escravidão, demonstrando assim a superioridade do Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, sobre o legalismo judaico. Filhos e herdeiros de Deus é o primeiro tópico aqui da nossa revista. A fim de demonstrar a superioridade do Evangelho da graça da salvação sobre o Evangelho legalista dos judaizantes, Paulo usa algumas figuras. A primeira é de escravos ou filhos. Digo, porém, que durante o tempo que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Gálatas 4, verso 1. Paulo aqui estabelece um contraste entre o filho herdeiro e um escravo, valendo-se de dois importantes institutos do direito romano, a tutela e a curatela, que são instituídos do direito civil, voltados à proteção de pessoas que, por alguma razão, não possuem a plena capacidade para os atos da vida civil. Por isso, precisa de tutores e de curadores. A tutela exercia por um tutor e aplicava-se aos menores de idade, visando proteger e administrar os seus interesses até que esses atingissem a maioridade, ou seja, fossem emancipados, sendo herdeiros, mas ainda sem poder tomar decisões. A criança encontrava-se em condição, de acordo com Paulo, semelhante à de um escravo, Gálatas 4:2. A curatela, por sua vez, é exercida por um curador e destina-se aos maiores de idade, que não possuem capacidade plena para reger sua pessoa e seus bens. Após o processo judicial de interdição, a condição de tutelados representa o estado espiritual dos judeus e gentios antes do sacrifício expiatório de Cristo na cruz. Ele aqui quer dizer que antes de Cristo estávamos debaixo da escravidão, e a escravidão da lei, e de fato ainda não havíamos herdado a promessa. Antes da conversão a Cristo, os gálatas estavam mergulhados no paganismo. Gálatas 4:8, mas não conheceis a Deus, servia por natureza os que não são deuses.
o evangelho da graça, agora os alcançou. E ao chegar esse evangelho da graça, que alcançou os Gálatas, trazendo a eles e abraçando aqui a comunhão com Cristo e a comunhão com Deus. Agora eles estão voltados do estado anterior, abraçando novamente o legalismo judaico e menosprezando assim a eficácia do sacrifício de Cristo. Para Paulo, isso são rudimentos fracos e pobres e significa a anterior vida pagã dos Gálatas, de voltar ao legalismo dos judaizantes. Vindo à plenitude dos tempos. Gálatas 4:4 diz: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Deus preparou o mundo para a chegada do seu Filho, e ele veio no tempo de Deus. Os judeus ofereceram ao mundo as Escrituras, os gregos ofereceram a língua grega, e os romanos as leis e as estradas que facilitaram o trânsito célebre dos mensageiros e da mensagem. A manifestação do Verbo divino se deu no tempo exato e determinado pelo Pai, antes da fundação do mundo. No verso 5, a palavra resgatar significa libertar mediante o pagamento de um preço. Estávamos todos encerrados sob pecado. Não podíamos livrar-nos da maldição que a lei nos havia imposto. Jesus Cristo foi o nosso fiador, representante, substituto, e seu sangue nos livrou do cativeiro e da maldição da lei. Abba, Pai, agora somos filhos. Gálatas 4:6, lemos: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Deus enviou seu Filho para habitar entre nós, e seu Espírito para habitar em nós. É o próprio Espírito do Filho de Deus que ora em nós e por nós e nos conduz à intimidade com o Pai, chamando de Abba. Abba significa o Pai, ou meu Pai. Em aramaico, é uma expressão íntima de comunhão e confiança filial, que agora somos filhos de Deus. É a mesma palavra que Jesus usou em sua oração angustiante no Getsemane, quando ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Abba. Abba é a preservação de um termo sagrado, também pelos primeiros cristãos que usavam essa expressão ao se referirem a Deus, Abba. Os crentes gregos e romanos adotaram esse vocábulo como forma de se dirigir a Deus. Vamos ao segundo ponto da nossa lição, falando de um pastor quebrantado. Paulo faz uma espécie de balanço do seu relacionamento com os Gálatas. O apego a eles e aos seus filhos na fé é muito mais profundo que as tristezas pelos fracassos. Aqui temos um belo exemplo de um amor pastoral, nos moldes daquele praticado por Jesus em relação a Pedro. As decepções não impediram o mestre de continuar investindo no apóstolo. Da mesma forma, Paulo, decepcionado com os Gálatas de eles terem aceitado os judaizantes, mas ele investe escrevendo essa carta. E no 4:12, vemos seu apelo. Ele diz: sede qual eu sou, pois também eu sou com vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes, diz o apóstolo aqui. A postura de Paulo nesse texto nos remete a 3 importantes aspectos de relacionamento entre pastores e ovelhas. Primeiro, a identificação com as ovelhas. Pois também eu sou como vós, diz o apóstolo. Paulo aqui assume a condição de ovelha, que aliás deve ser a condição primeira para alguém exercer o pastorado.
Antes de ser pastor, é preciso aprender a ser ovelha. Ele aqui apela aos Gálatas para que se identifique com ele. E isso tem relação direta com a liberdade em Cristo Jesus. Mesmo sendo um judeu e, portanto, circuncidado, o apóstolo aceitou a fé no sacrifício de Cristo, rejeitando assim o legalismo judaico que tanto ele, Paulo, conhecera. Segundo, a humildade diante das ovelhas. Paulo diz: irmãos, assim vos suplico. Como pastor, Paulo tem o poder do cajado, mas resolve usar o diálogo. Ser humilde, sereno, não diminui ninguém. Pelo contrário, enaltece, abre caminhos para relacionamentos mais sólidos, chamando-os de irmãos. E por último, o relacionamento mais profundo com as pessoas. Em nada me ofendesses, diz o apóstolo. O comportamento dos Gálatas não era dos melhores, mas Paulo não explora o passado para abrir mais feridas. Ele usa as fraquezas de seus filhos na fé para reconstruir os laços. Ele renuncia às recompensas pessoais e tão somente busca o bem-estar do rebanho. Isso é a marca do legítimo pastoreio. Vamos ao ponto 2, 4:14, diz: não rejeitasse nem desprezasse antes o que era tentação na carne, me recebesse como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. É o que Paulo diz aqui. Paulo tinha uma doença grave. Todavia, isso não abalou a fraternidade dos Gálatas com ele. Eles viam no apóstolo a imagem do próprio Deus, de Cristo. Mas todo esse carinho e reconhecimento estavam destruídos pelas intervenções hipócritas dos legalistas judaizantes. Não sabemos também ao certo qual era a doença de Paulo. Alguns estudiosos sustentam que há forte indício de que a doença de Paulo era oftalmológica, isto é, se levarmos em conta o texto, no que os crentes de Gálatas se compadece a tal ponto que estava disposto a arrancar os próprios olhos para lhes dar. Ele diz, arrancarei os olhos e me dareis. E quando encerra a carta, o apóstolo diz: vede com grandes letras, vos escrevi do meu próprio punho. Gálatas 6:11. Alguns chegam a pensar que era esse o espinho na carne de Paulo. E corrobora essa perspectiva o fato de o apóstolo ter ficado temporariamente sem visão naquele encontro que ele teve com o Senhor, logo após o seu chamado por Cristo. Atos 9, verso 1 ao 9:18. Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. É perspectiva, firmeza com que o apóstolo Paulo confronta os crentes dos Gálatas. Ele é insensível ao defender a essência do evangelho da graça para aqueles irmãos que haviam recebido e que agora estavam abandonando. Apesar de ser duro nas palavras, o apóstolo demonstra que tem um coração bondoso para com eles, aos chamados de filhos gerados com dores de parto. O evangelista João utiliza com frequência essa expressão, mas Paulo não a utiliza em nenhuma outra passagem. Aqui ele suspira com ternura pelos filhos desviados. O verdadeiro pastor repreende, exorta, disciplina, mas não trabalha com a teologia do descarte. Paulo aflige pelos crentes de Gálatas, até vê-los nascer de novo de verdade. Que belo anseio pastoral. Vamos ao terceiro e último ponto desse capítulo 4 de Gálatas, essa comparação, essa metáfora que Paulo usa entre Sara e Agar. Fala de duas alianças. Paulo até fala de alegoria. E aqui, os que gostam de interpretar a Bíblia alegoricamente encontram um ponto. Os legalistas estavam levando as igrejas da Galácia a adotar uma espiritualidade eclética, perigosa e inútil,
que minimizava a graça de Cristo sobre a hegemonia da lei judaica, obrigando os gálatas a se circuncidarem para obter a salvação. E Paulo aqui usa a história dos dois filhos do patriarca Abraão e suas respectivas mães e esposas de Abraão para ilustrar a diferença entre viver pela lei e viver pela graça. Falemos de Agar, a escrava da antiga aliança, Gálatas 4, verso 23. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Agar era uma escrava dada a Abraão na tentativa de se fazer cumprir a promessa de um herdeiro. Paulo enfatiza que Agar representa o Monte Sinai, aonde foi entregue a lei, a antiga aliança, que escraviza e não redime. Ele também a compara com a Jerusalém terrestre, escrava com seus filhos. Isso é uma menção direta ao legalismo judaico, fonte do outro evangelho que os judaizantes queriam impor aos gálatas, obrigando-os a se circuncidar. Sendo Agar uma escrava, Ismael, seu filho, é o filho da escravidão. Na cultura da época, a mulher escrava gerava filhos para a escravidão, mesmo que o pai da criança fosse um homem livre. Ismael foi fruto da tentativa de Sara e Abraão desejarem cooperar com Deus no plano da salvação, mas isso não representava a forma como Deus cumpriria a sua promessa. Sara, a nova aliança. O da livre mediante a promessa. Sara, além de livre, é sim a legítima esposa de Abraão. Paulo diz que ela representa Jerusalém do alto, Gálatas 4, 26, e que a Jerusalém que é do alto é a mãe dos cristãos, e isso se dá em virtude da sua origem celestial, uma referência à origem da fé de cada crente. João, no livro, também nos joga uma luz sobre essas verdades ao dizer que os filhos de Deus são aqueles que não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João, capítulo 1, verso 13, em seu evangelho. Paulo diz que o filho da livre nasceu como resultado da promessa. Sendo Sara uma mulher livre, Isaac nasceu para a liberdade e não para a escravidão. O nascimento de Isaac foi um planejamento divino, a fim de cumprir os propósitos divinos. Na mesma direção, nós nascemos em Cristo, pela ação do Espírito Santo, a fim de nos tornar filhos da promessa. Gálatas 4, 28, falamos dos filhos da promessa. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Os judaizantes se orgulhavam em afirmar que eles eram filhos de Abraão, descendência de Abraão. Mas não basta ser descendente natural de Abraão. É necessário ser filho do patriarca pelo caminho de Isaque, o qual representa os herdeiros da promessa e da fé e da liberdade. Paulo conclui dizendo aos irmãos gálatas que eles não tinham necessidade de receber outro evangelho, mas sim ficar firme no evangelho da liberdade em Cristo. Os gálatas, embora gentios, podiam se considerar os verdadeiros filhos de Abraão e filhos da promessa e da fé. Com isso, nós concluímos e vamos à aplicação pessoal da nossa revista. É que somente pela fé é que podemos nos tornar verdadeiramente filhos de Deus, conforme o exemplo de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. E devemos seguir a linhagem de Isaque. Assim sendo, os verdadeiros filhos de Abraão não são apenas da descendência natural, mas sim aqueles que compartilham a mesma fé de Abraão. Vamos aos exercícios. Aqui pede para marcar V para verdadeiro e F para falso. Então vamos ler a primeira na lei romana.
crianças administravam a própria herança. Isso aí é falso. Eles tinham tutores e curadores. Então, primeira está falsa. Segundo, o evangelho libertou os Gálatas da ignorância espiritual. Certo? Isso é verdadeiro. Coloque V de verdadeiro. E a fonte da nossa salvação é Cristo. Alguém tem dúvida disso? Coloque verdadeiro, porque Cristo é a fonte da salvação. Só podemos ser salvos em Cristo e fora de Cristo não há salvação. Bom, com isso concluímos essa lição. Semana que vem iremos continuar em Gálatas capítulo 5, falando da liberdade cristã que estava ameaçada aqui com relação aos Gálatas. Estude o capítulo 5 da carta aos Gálatas e venha para meditar conosco nesta lição. Que Deus te abençoe, que você acione o nosso canal no YouTube. Nós não só comentamos a revista CADB, comentamos da CPAD, da Betel, da Central Gospel e da Conimadeb. São 5 escolas dominicais nesse canal. Você pode assistir às aulas, ganhar conhecimento, aprofundar a sua fé, meditar na palavra de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.